Olá pessoal, estamos de volta então para a segunda aula de Física 3. Na aula passada eu fiz apenas essa revisão de vetores com vocês. A gente vai estar chegando nessa parte logo logo, quando a gente estiver tratando de força, de campo elétrico. Por enquanto para a gente entrar mesmo no eletromagnetismo, a gente tem que introduzir aí a base do eletromagnetismo, né? E a base do eletromagnetismo é a carga. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é da carga elétrica. Bom, a, a carga elétrica é uma propriedade fundamental da natureza. E é observado também que as cargas podem ser encontradas de duas formas, né? De formas que a gente diz que são formas opostas e que por convenção é chamada de positiva e negativa. Na verdade, no início foi convenção mesmo, mas depois com as teorias da eletrodinâmica quântica, que são teorias bem recentes, porém extremamente exatas, né, muito precisas, mostram que de fato, matematicamente, você chega no que seria esse mais ou menos aí das cargas. E então, bom, foi uma boa convenção. Então a gente tem cargas positivas e cargas negativas. E o interessante é que todo material, a gente tem a carga do elétron, que a gente chama normalmente de E, simplesmente. Se você vira um E, você sabe que é a carga do elétron, dada em coulombs. Carga, inclusive, é uma unidade, né, que a gente vai tratar como Q. E é a carga elétrica. E a unidade dela é o Coulomb. Então, o Coulomb é a unidade de carga. Unidade de carga. Que é uma unidade grande, na verdade. Esse Coulomb, quando fizeram essa definição dele, que a gente vai ver depois, definição, ele acabou foi feita de uma certa forma que a gente sempre vai estar lidando com valores pequenos de carga, em micro, nano coulomb, porque uma das características de toda carga elétrica, de qualquer material, é que a carga elétrica sempre é uma múltipla da carga do elétron. Por quê? A gente tem a carga do elétron, que é E, né? Que é 1, não, 1,6 não. Pera, é 1,6 sim. É aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Coulomb. Coulomb é só a letra C. Tá? Então isso é muito pequeno mesmo, muito pequeno. Para um elétron, claro, né? Mas o do próton, ele é negativo, né? A carga do elétron é negativa. No caso do próton é positiva, mas é o mesmo valor, é a mesma carga. Então ambos têm exatamente a mesma carga, só mudando o sinal. Então a gente diz que a carga do elétron. Então toda carga, a gente pode dizer que toda carga é uma múltipla, é um múltiplo da carga do elétron. Da carga do elétron. Então, isso quer dizer que, basicamente, que todo material é composto de prótons e elétrons. Então, quando você somar a carga de todos, vai sempre dar um número inteiro, né, um número n, vezes a carga do elétron. Então, toda carga eu posso dizer que é um n
N vezes o Ezinho, que é a carga do elétron. Né? Isso em módulo, claro, né? Por quê? Vamos supor lá que na soma de alguma forma do material está carregado, ele tem 1000 elétrons a mais do que prótons. Porque quando a gente fala em carga, uma coisa que você tem que entender é que a maioria dos materiais eles são neutros. A gente fala, quer dizer que não tem carga? Não tem. Você tem prótons e elétrons lá, aos trilhões. Porém, elas se cancelam. As cargas positivas se cancelam com as cargas negativas e no final das contas o que acaba tendo no estado mais natural dos materiais é um estado neutro, de carga neutra. Esse estado de carga neutra é basicamente isso. Todas as cargas se cancelam, as positivas e as negativas, e então você tem um material neutro. Então, para ele não ser neutro, para ele estar carregado, que aí é outro conceito. Então, o material para ele estar carregado, ele tem que ter um acúmulo maior de carga positiva ou negativa. Em geral, a gente vai ver que quem se move é o elétron. Você tem a corrente elétrica, quem se move é o elétron, que ele que é levinho. O próton é muito mais pesado, é 1000 vezes mais pesado que o, que o elétron. Então, ele, o elétron aqui, que a gente falando de corrente elétrica, é o elétron o movimento do elétron que dita a corrente elétrica. Né? Então, quando você tem, ou você pode ter elétrons entrando no material e ele vai ficando negativo, o elétron saindo e ele fica positivo. Então, o elétron que controla isso, né? Se ele entra no material, está entrando mais elétron no material, o material está ficando mais negativo. Agora, no contrário, né? Você está saindo mais elétron, está ficando mais positivo. Então, mas o movimento sempre se dá, então, o, o movimento de elétrons. Tá? A corrente elétrica sempre se dá por... Eu estou adiantando, a gente vai falar de corrente elétrica, mas já adiantando, então, quem se move é o elétron, que ele é muito pequenininho, comparado ao próton. Quando a gente, no caso do Sol, por exemplo, com a Terra se movendo, ele tem uma órbita de geral, o Sol se move muito pouco do seu centro de massa, comparado à órbita enorme que a Terra faz ao redor dele. O Júpiter ainda consegue fazer um pequeno desviozinho, assim, bem pequenininho mesmo, na ordem de 0,01% do Sol, da sua posição, mas em geral, a gente pode dizer que quem se move é só os planetas, né? Que o Sol está ali parado ali em relação no centro sol, no sistema solar. Né? Então a gente já definiu a carga do elétron, viu que todas as cargas são um múltiplo inteiro n da carga do elétron, né? E que a carga elétrica é dada em Coulomb, certo? Que Coulomb e que a carga parece que vai parecer muito micro Coulomb, nano Coulomb, onde o micro, né, é 10 a menos 6 e o nano é 10 a menos 9. Então isso aqui é algo que aparece muito aí. Tá, então a gente definiu a carga. Bom, voltando aqui então, vamos entender o que está acontecendo nessa imagem. Eu tenho um bastão de vidro, né? E a gente já devem ter percebido que se a gente esfregar o pé, por exemplo, num carpete, e você vai lá e encosta a mão na maçaneta, você toma um choque. O que está acontecendo ali? Bom, primeiramente você está se carregando de alguma forma. Que forma? Nesse caso específico, né, é o atrito. Né, você está atritando o seu pé ali no carpete e quando você está fazendo isso, com o próprio atrito, você está retirando cargas ou doando cargas, né, e depende do material, claro. Você está retirando, está doando cargas e deixando um dos dois materiais. No caso aí, no seu caso, você vai estar, ambos, né, vão estar
voltar com um desarranjo aí no seu equilíbrio de cargas, né? Então, uma vez que você está com esse desarranjo de carga, vamos supor que você está com excesso de elétrons, na hora que você encosta na maçaneta, esses elétrons que estão em excesso, eles vão ser atraídos então pela maçaneta e você tem essa impressão que você está tomando um choquezinho aí, e que de fato é, né? Só que é muito rápido, né? Como a energia é muito baixa, então a tensão é muito alta, né? Quando a gente vê, esse pode chegar até 10.000 volts, um choquezinho desse, porém a energia nele é muito pequena, porque o tempo é muito baixo, né? Então, por isso que não, o pessoal às vezes fala, até 10.000 volts, mas isso não é importante. O importante é a carga elétrica. Essa sim é o que mata. E nesse caso a carga é muito baixa, né? Então foi uma diferença de potencial muito alta, porém num tempo muito curto, que gerou então uma carga muito baixa. Certo? Então o que é importante não é a tensão aí, né? E sim a carga elétrica. Tá, então no caso do vidro, quando você pegar uma seda e você esfregar no vidro, o que vai estar acontecendo? Bom, os elétrons do vidro vão tá se movendo em direção ao ponto do atrito, né? Em direção à seda. Então o vidro ficou carregado positivamente. Então a gente está vendo aí os maisinhos aqui do vidro, quer dizer que ele está carregado positivamente, porque ele perdeu elétrons. Aí eu vou lá e pego outro bastão de vidro e faço a mesma coisa. E passo também a seda nele e ele vai ficar positivo. Aí a hora que eu pego um dos fios, né? Um do vidro, quer dizer, um dos vidros tem um fio e esse fio é um isolante, só para ele poder ficar suspenso e isolado, né? Então as cargas não tem como subir para o teto porque esse fio aí é um isolante. Então, a hora que eu venho com o outro vidro e aproximo desse daí, eles se repelem. Então, ó, eu pego esse e aproximo deles, aparece uma força de repulsão entre eles. Agora, se eu pego um plástico e no lugar de seda eu esfrego uma lã, no caso do plástico, porque é outro material, ele, ele que acaba pegando parte dos elétrons da lã acabam indo para o plástico, então ele fica carregado negativamente. E quando a gente aproxima ele aqui, esse plástico do vidro, o que acontece? Eles se atraem. Então, o que percebeu aí? Que eles perceberam que tinha dois tipos de carga, né? Um deles era a positiva, chamada de positiva, chamando ela um de positiva, outro de negativa, e ela viu que quando elas são iguais, elas se repelem. Aqui a força menos F com a força F, né? São forças iguais, mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, por isso uma é menos a outra. Então é um par ação-reação, porque a força que um faz não é a mesma força que o outro faz nele. Então, no caso do plástico, que a gente viu que é um tipo de carga diferente, né? Elas se atraem. Então, as cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Então, esses experimentozinhos basicamente comprovam então essa existência de dois tipos de cargas elétricas diferentes. Outra coisa que vale ressaltar aqui, gente, é que quando eu aproximo esse plástico do vidro, né, o plástico estando negativo e o vidro positivo, o que acontece aqui? Vai haver uma indução de cargas. Por quê? Suponha que o vidro esteja sem cargas. Não tenha carga nenhuma, né? Mas
ele está neutro. Eu venho, aproximo esse plástico negativo nele que é neutro. O que vai acontecer? Vai ocorrer o que a gente chama de indução de cargas. Veja, eu não estou encostando o plástico no vidro, estou aproximando. Como esse plástico é negativo, ele vai atrair as cargas positivas do vidro para cá e vai repelir as negativas. Então as positivas vêm para cá, as negativas vêm para cá. Lembre que ele era neutro, estou tratando como se ele fosse neutro, que é um outro exemplo que eu estou dando. Então, eu separei as cargas. Qual que é a carga total? É ainda zero, porque eu só peguei e separei, botei as positivas para cá e negativa do lado de cá, então ele continua tendo carga zero. Né? Então veja, eu acabo dizendo que mesmo tendo, né, carga zero, que essa extremidade aqui está carregada, está com uma carga positiva, induzida, e aqui também tem uma carga induzida negativa, mas ela é induzida. A hora que eu sair fora com esse plástico daqui, se eu tirar o plástico daqui, aí as cargas vão voltar a se misturar e eu vou ter cargas positivas, negativas se rearranjando aí, rearranjando, né? Então isso chama-se indução de cargas. O interessante é que dá para a gente carregar, fazer um tipo de carregamento se a gente usar isso aqui e usar o terra. Então, bom, suponha que eu fiz isso, era neutro, vim com o plástico, ao aproximar então o plástico do vidro, no caso no vidro neutro, eu atraí as cargas positivas para cá e as negativas para cá. Agora suponha que eu venha aqui, rapidamente eu aterre essa extremidade, esse pedaço de cá. Aterrei ele aqui. O que é aterrar? Colocar na terra, porque basicamente a terra seria uma fonte, né, de elétrons para receber ou ganhar elétrons, né? Então, o que vai acontecer aqui? Como eu aterrei esse lado de cá que está negativo, as cargas positivas estão presas aqui. Elas estão presas assim, né? Estão sendo interagidas que está segurando por uma força uma a outra. As negativas estão sendo repelidas, ela está querendo sair daqui mesmo. Então, a hora que eu aterro, o que acontece? Esses elétrons, como eles estão em excesso, eles acabam vindo para cá, para a Terra. Então, esses elétrons saem daqui. Então, o que vai acontecer no final? A hora que eu sair com o plástico fora, eu não volto a ser neutro novamente. Não vai voltar a ser neutro, por quê? Porque agora as cargas negativas, boa parte delas foram para a Terra. Então eu vou ter um saldo positivo e aí então esse vidro passa a estar carregado positivamente. Então eu usei de um artifício, né, de um outro material carregado para eu conseguir carregar o vidro de forma positiva aí. Se eu fizesse com outro, no caso com plástico e no lugar, o que aconteceria se eu o que acontece se eu aterrar o positivo, por exemplo? Suponha aqui o vidro, né? Eu tenho esse vidro aqui que está carregado positivamente e esse vidro de cima aqui está neutro. A hora que eu chego aqui com positivo, ele vai fazer o quê? O positivo vai atrair os negativos. Então, eu estou pegando esse aqui que está carregado. Esse está neutro, tá? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Então, só que a hora que eu aproximo esse positivo aqui, as cargas negativas vão ficar mais próximas daqui e as positivas vão se repelir. Vão se repelir e vão ficar do lado de cá. Se eu vir aqui agora e aterrar esse lado de cá positivo, o que vai acontecer? As cargas positivas daqui vão descer para a Terra? Não, né? A gente sabe que é os elétrons da Terra que acaba vindo para cá para poder neutralizar essas cargas positivas que estão no canto de cá. E a hora que eu tiro Terra e saio com o vidro daqui, ele vai ficar carregado negativamente, porque além desse negativo que estava aqui, veio um pouco mais da Terra, né? Atraída pela carga positiva que estava aqui. Então eu acabei carregando ele negativamente. Então assim é uma forma intuitiva da gente ver como que pode fazer um carregamento ou um descarregamento
usando indução de cargas, ou seja, utilizando um outro material carregado e aproximando ele e criando cargas induzidas nesse material que antes era neutro. E ao criar as cargas induzidas, eu posso aterrar um lado e aí carregar então esse material, dependendo positivo ou negativamente. Bom, então agora a gente vai entrar na lei de Coulomb, que basicamente a gente viu que cargas acabam sofrendo uma força se elas estão próxima de uma outra carga. Elas se atraem se as cargas forem diferentes e se repelem se as cargas forem iguais. Tá, mas e aí? Qual que é a cara dessa força? Como que ela funciona? Do que ela depende? Vamos tentar entender na lógica do que ela pode depender. Se eu tenho uma carga aqui, essa carga pontual, tá? Primeiro a gente está falando de carguinha pontual. Então tem uma carga aqui Q1 e uma carga aqui Q2. E elas estão a uma certa distância. É natural a gente pensar que quanto mais longe eles estão uma da outra, essa distância aqui, ou que eu vou chamar de R, quanto mais longe for, menor é a força. Quanto mais perto for, maior é a força. Então tá vendo que é inversamente proporcional? Só que como esse é um efeito tridimensional, né? Você pode falar que na verdade eu estou a uma distância dessa carga, eu posso sempre colocar uma esfera aqui ao redor, que está sempre a mesma distância R. Então, se eu for aumentando essa distância, essa esfera acaba aumentando também a área dela. Então, ela vai aumentando com raio ao quadrado. Então, eles perceberam isso, fizeram o experimento. Coulomb fez o experimento e viu que, de fato, essa força, ela era então inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Assim como a luz também. A luz tem vários. A gravidade, a luz, tudo tem esse comportamento. Quanto mais você vai ficando longe, né, no caso da luz, a intensidade cai com o quadrado da distância também, exatamente por essa esfera ao redor. E é natural que dependa das cargas, né, de Q1 e de Q2. Né? Quanto maior for a carga, maior é a força. Nesse caso é diretamente proporcional Q1 vezes Q2. E uma constante. Essa constante para adaptar o nosso sistema de unidades e tudo mais, né? Então, essa constante é uma constante K, que a gente chama de constante elétrica. Então, onde o K é uma constante elétrica. Então, a força entre duas cargas, o módulo, né? Por enquanto, a gente vai ver que a força é um vetor, claro, né? Então, a gente tem que saber para onde está esse vetor, para onde está essa força. Essa força, ela sempre está, então lembrem disso, ó, atenção, ela sempre está na linha que une as duas cargas. Qual que é a única linha? A linha que une as duas cargas é essa aqui, né? Ó. Então, a força tem que estar nessa linha. Aí vai depender, é atrativa? Bom, se é atrativa, então aqui eu tenho a força F e para cá a menos F, né? Que um é o oposto da outra, né? As duas estão se atraindo. Ou opostas. Ou se elas tiverem a mesma carga, desculpa, né? Se aqui elas têm cargas diferentes para elas estão se atraindo. Agora ela pode ter cargas iguais. E aí eu tenho então F, ou menos F, né? E a F estaria para cá. Para cá. Então isso depende então
se as cargas são iguais ou diferentes, mas o que eu quero que vocês lembrem é que a força sempre está nesta linha que une as duas cargas. Então, se eu tenho uma carga aqui e outra aqui, traço uma linha para elas e a força tem que estar ao longo dessa linha, seja atrativa ou não, né? Tá. Então, essa constante K, ela vai ter uma unidade, né? A unidade dela, a unidade de K. Só a gente olhar aqui, ó. Vou isolar o K aqui. É força, que é Newton. Aí o R quadrado passa multiplicando, vezes metro quadrado, dividido por... Aí o Q1 e Q2 passa dividindo, né? Então fica Coulomb ao quadrado. Coulomb ao quadrado, essa é a unidade do K, essa constante elétrica. Então, claro que dependendo da unidade, o K vai ter constantes, vai ter valores diferentes, né? Então, por isso que ele aparece aí para poder dar conta aí dos sistemas de unidade. Tá, então, como eu disse, a força é um vetor, certo? Então, se a força é um vetor, a gente tem que dar conta sempre do módulo, do direção e do sentido desse vetor. E quando a gente está tratando de mais de uma força, a gente tem que fazer uma soma, e essa soma é uma soma vetorial, né? Então, por exemplo, suponho que eu tenho uma carga, suponho que eu tenho uma carga aqui, ó. Fazer. Vou botar os eixos já para ficar mais fácil. Apenas um eixo Y, um eixo X, e eu vou colocar cargas aqui. Então, eu vou ter uma carga aqui, Q1, uma carga aqui, Q2, e uma carga aqui, Q3. E suponho agora que eu quero saber, suponho que a carga Q2 está fixa. Desculpa. Todas as cargas estão fixas. Nesse ponto aí são as cargas estão fixas. Eu quero saber qual a força resultante sobre a carga Q2. Então, como que... Primeiro, coloca o diagrama de forças. Primeiro passo. Como é que eu coloco o diagrama de forças? Bom, eu estou falando o seguinte, está todo mundo fazendo força sobre todo mundo aqui, tudo carga. Mas eu quero saber a força resultante sobre a carga Q2. Bom, quem está fazendo força sobre a Q2? É a Q1 e a Q3. Então, o que eu faço? Traço uma linha que une o Q1 com a Q2 e o Q2 com a Q3, certo? Agora, eu tenho que descobrir qual... Eu sei que a força tem que estar nessas linhas. Agora, eu preciso saber qual que é a carga. Então, vamos supor que aqui seja uma carga mais Q1. Aqui seja menos. E aqui seja menos, certo? Então, como é que vai ficar aqui nesse caso? Eu tenho Q1 e Q2. As cargas são opostas. As cargas são opostas, certo? Então, elas se atraem. Então, eu só quero a força sobre Q2. Eu sei que Q2 está fazendo uma força em Q1 também, mas não me interessa, olha só. Aqui eu vou chamar essa de F1, porque a força é a que faz com F1. Por que que ela é para cá? A gente sabe que tem que ser sempre na linha que une eles. Então a gente fez a linha, agora eu olho para o sinal das cargas.
Eles têm que se atrair. Então, Q2 está sendo atraída pelo Q1. Q1 também está sendo atraída pelo Q2? Tá. Tem uma força aqui que é a mesma. Só que não interessa pra gente. Eu quero só a força sobre o Q2. Então, daqui. E agora, no caso Q2 e Q3 são iguais. São cargas iguais. Se cargas iguais, elas se repelem. Então, a Q2 vai ser repelida pela Q3. Eu tenho aqui então a F2. F3, desculpa, né? Que é o F3. Tem F1 e F3. Só tem essas duas forças. Agora o que eu tenho que fazer? Então, eu preciso... Esse é o diagrama de forças. Só que a gente precisa de achar a força resultante. Qual que é a força resultante aqui? Bom, eu consigo desenhar ela. Né? Pelos vetorezinhos a gente consegue saber qual seria ela. Como que a gente faz a soma vetorial? Pega aqui simplesmente, faço um desse para cá, um desse para cá, né? E aqui eu tenho pela regra do paralelogramo, lembrando desses vetores, e essa seria a força resultante. Força resultante. E então ela seria aí nessa direção. Suponha que Q1 e Q3 está fixo. Vamos lá, e Q2 também. Agora eu vou e solto ela. Ela está presa e eu solto. A hora que eu solto, ela vai se mover para onde? Ela vai se mover em direção à força resultante, que é essa daqui. Então, é claro que a partir do momento que ela se mover um pouquinho, ela já não está mais nessa posição e a força já vai mudando. À medida que ela vai mudando, vai se movendo, essa força vai alterando. Então, eu só posso sabê-la para esse instante. Nesse instante, a força resultante é para cá e ela iria começar a se mover nessa direção. Claro que depois isso seria atualizado com o tempo. Tá, então como é que eu faço matematicamente essa força resultante? O que a gente tem que lembrar? Vetores. Então, eu vi o quê? Que eu tenho uma força para cima e uma que faz um certo ângulo. Então tem uma força para cá. Que é a F3. E a F1 tá para cá. E eu preciso saber qual que é o ângulo, né? A gente sempre precisa de um ângulo. Então, você sempre vai buscar encontrar um ângulo em alguma das forças. Se ela não estiver no eixo X ou no eixo Y, você sempre vai procurar encontrar um ângulo que essa força faz com a horizontal ou com a vertical, tanto faz. E aqui na figura, bom, isso aqui é um triângulo, né? Então, se eu te dei as posições que elas estão, aqui eu vou, para um problema, eu vou te dar a posição aqui, ela está em menos 4 metros, em 0 aqui, né? E aqui 2 metros. Então, assim, eu dando as posições para você, você é capaz de achar qual que é o ângulo θ aqui. Lá você acha, então, pela figura, pelo triângulo, você encontra esse ângulo θ. E aí você tem que encontrar F1 e F3. Como que você encontra isso? Pela fórmula. Qual é a fórmula? F é igual a K. Deixa eu mudar a fonte. Não. Então, F é igual a K, Q1. No caso aqui, vamos falar que é F3, né? F3 é a força de quem sobre quem? Ó, é a 2 com 3. Essa é que me dá a F3. Então, F3 seria Q2, tá? Vezes Q2, vezes Q3, dividido pela distância. Vou chamar de R23 ao quadrado. Então, você precisa saber que distância que é essa. Essa daqui é a R23, a distância entre a carga 2 e a carga 3. Aí você vai lá, substitui os valores. Eu esqueci de falar que o K tem um valor, né? O K
O K é 9 vezes 10 a nona. Nessa unidade aí, Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Um valor fácil de lembrar, 9 vezes 10 a nona. Então, eu substituo o valor aqui do K. O Q2 eu vou ter te dado o valor, então, em coulomb, o Q3 também. A distância, então, você olha na figura aqui, que é o R23. E aí, você tem o valor de F3. O F1, você também vai encontrar da mesma forma. Primeiro você tem que encontrar eles pela fórmula. E aí vai ser K, Q1 vezes Q2. Por que Q1 vezes Q2? Ó, F1 é a força de 1 com 2. Então, aqui o F1, então é KQ1 vezes Q2 dividido pela distância entre eles ao quadrado. Que distância é? É essa distância aqui do triângulo. É só usar Pitágoras, né? Encontrar. Vou chamar aqui de R12, a distância da carga 1 até a carga 2, dividido por R12 ao quadrado. E, novamente, se a gente substitui os valores, a gente tem o valor da força. Só que o que acontece? Não acaba aqui. Agora que eu encontrei esse valor, lembra que naquele problema que eu fiz na revisão, eu dava os valores de F para você? Aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular usando essa fórmula. Você calculou, agora não tem segredo. Agora é só fazer o quê? Achar. Aqui eu vou ter uma F1y, né? Que é F1 vezes cosseno. F1 cosseno de θ. Aqui eu vou ter F1 seno de θ. E pronto, agora é só resultante, eu vou ter uma força resultante em x e uma força resultante em y. Qual que é a força resultante em y? Em y é o que está para cima menos o que está para baixo, né? Então, F3 menos F1 cosseno de θ. Nesse caso. E em y? Bom, em y só tem essa aqui para a esquerda. Então, é menos F1 seno de θ. Só tem ela. Então, seria isso. Eu encontraria FRX, FRY e por último, então, encontrar, que como a gente viu lá, né, ela vai ter que estar nessa direção, mais ou menos, que seria a resultante entre as duas. Então, é isso. É isso que a gente vai fazer. Boa parte dos nossos problemas a gente vai pegar as cargas, vai encontrar, então, vai determinar o valor das forças pela lei de Coulomb e depois a gente vai fazer a soma vetorial, achar qual que é resultante em x, resultante em y, padrão de praticamente todos os problemas envolvendo força e campo elétrico de cargas pontuais. Bom, gente, aqui um problema interessante. Basicamente, ele fala da figura e a figura seria o seguinte: eu tenho um eixo, vou colocar ele aqui. O y é só para falar que existe, mas a gente vai usar só o eixo x. Ó, duas partículas, uma de carga Q1 mais 8Q na origem. Então, vou ter uma carga aqui na origem, com carga igual a 8Qzinho positivo. E uma partícula de carga menos 2Q em x igual a L. Então, vou falar aqui. X igual a L. Eu tenho uma carga menos 2Q. Então, a distância entre elas é L. Eu falo em que ponto um próton pode ser colocado de modo a ficar em equilíbrio, ou seja, a força resultante nele é zero, né? Agora, será que esse equilíbrio é estável ou instável? Como é que a gente vai interpretar isso? Então, eu quero saber o seguinte: em que ponto eu coloco o próton? Que ponto eu posso colocar aqui o próton para que, sei lá, vamos escolher um ponto qualquer aqui, onde está meu próton. E aí, eu falo então que aqui a distância dele até a carga da origem eu chamo de x.
E quanto que dá essa distância daqui? L menos x. Bom, então, eu tendo as distâncias, como é que eu faço? Eu quero que o próton fique parado aqui em equilíbrio. Eu coloco nesse ponto e ele fique. Então, eu quero, basicamente, ele tem duas forças agindo sobre ele. Quais as forças? Eu tenho... O próton é positivo, a gente sabe que... Eu vou botar um maisinho aqui que a gente sabe que ele é positivo. Se ele é positivo, ele vai ser repelido por essa de 8Q, que também é positiva. Então, vai ter uma força para cá. Eu vou falar que esse aqui é 1 e essa é a 2. Então, aqui eu tenho a F1, porque é a força que a carga 1 faz. E a 2 ela é negativa. Se ela é negativa e o próton é positivo, ele vai atrair ela. Se ele vai atrair, então a força vai estar nessa direção. Bom, então a força 2 estaria para cá. Tá vendo que as duas forças estão na mesma direção? Elas nunca vão poder se cancelar. Então o próton não pode estar no meio deles. Então a gente já descobriu que isso aqui não pode acontecer. O próton não pode estar aí no meio, por quê? Porque esse aqui está empurrando para a direita, essa aqui está repelindo, está empurrando para a direita. E esse aqui está atraindo, também está puxando para a direita. Então, no final das contas, ele vai se mover para a direita e não vai ficar em equilíbrio. Então aqui não dá. Vamos tentar em outros lados agora, botar o próton em outros lugares. E aqui não dá. Então vamos tirar esse aqui e vamos tirar o próton daqui. Vou botar o próton do lado de cá, talvez. Vamos ver se o que acontece se o próton estiver aqui. Então, se o próton estiver aqui, ele é positivo. Esse aqui também é positivo. Então o próton vai ser repelido para cá. E esse aqui ele vai atrair. Se ele vai atrair, é negativo, o próton é positivo, ele vai atrair para cá. Só que o que acontece? Aqui, será que a gente consegue ter uma condição de equilíbrio aqui? Bom, supostamente daria, né? Se uma força conseguisse anular a outra, mas olha só, ela aqui ele está muito mais próximo dessa carga, que é 8Q. Quanto mais próximo ele está aqui, a força dessa aqui vai ser sempre maior que a dessa daqui. Essa aqui está muito mais longe, então como é que eu vou igualar nesse caso? A carga é menor, é 2Q, é menor que essa aqui de 8Q. Não tem como. Então esse lado aqui nunca vai ter uma condição de equilíbrio também. Então vamos para o outro lado, que tem que ser lá, né? Tem que ser do lado direito. Vamos achar essa posição de equilíbrio aqui. Então se eu botar o próton aqui, qual que é as forças que atuam sobre ele? Bom, novamente eu vou chamar essa de 1 e essa de 2. A F1, como esse aqui é positivo e o próton é positivo, eles vão estar se repelindo. Vai estar se repelindo, vai estar para cá. Vou chamar de F1. Né? E essa aqui é negativa. E o próton é positivo, eles vão se atrair. Vão se atrair. Então, aqui eu tenho F2. Se eu garantir agora que F1 foi igual a F2, eu tenho equilíbrio. Agora, qual que é o problema? Será que a gente tem problema aí? Né? Porque no outro caso a gente teve problema. E aqui, será que é possível? Será que é possível ter esse equilíbrio? Bom, vamos olhar. Está mais próximo de quem? Aqui. Não está mais próximo desta carga? Então, e essa carga é menor, então tá certo. Porque ó, tá mais longe da carga 8Q, né? Porém, a carga é 8Q, é maior.
e aqui está mais próximo, porém a carga é menos 2Q, ela é menor. Então, aqui tá ok, faz sentido. Então, vamos tentar encontrar F1 e F2. O que é F1? É a força, então, a força que a carga 1 faz sobre o próton. Só que a gente precisa de botar algumas distâncias aqui agora, né? Aqui é L. E aqui eu vou chamar de X. Esse X é que eu quero encontrar. É a distância entre, no caso, entre essa carga 2 e o próton. Mais fácil. Chamei de X essa distância entre o próton e a carga 2. Porque aí eu tenho, se eu sei o que é L mais isso é a distância entre a carga 1. Então, não tem problema. Então, como é que seria o F1? Seria K, que multiplica Q1. Quanto que é Q1? É 8Q. 8Q vezes a carga do próton, né? Então, eu estou achando qual que é a força dessa carga 1 com o próton. Então, seria essa carga vezes a carga do próton. Tá aqui 8Q vezes a carga do próton vezes o K. Então, só reforçando aí. Dividido pela distância entre a carga 1 e o próton ao quadrado, né? Distância ao quadrado. Qual é a distância entre essa carga e o próton? Não é L mais X, ó, é L mais X. Então, L mais X ao quadrado. Igual ao quê? No outro lado agora F2. K, né, a constante é a mesma, vezes a carga, que é 2Q, vezes a a carga do próton, vou chamar de QP, dividido pela distância dessa carga até o próton. Essa distância é o x quadrado, né? Distância ao quadrado. Professor, mas por que você não colocou o sinal da carga na fórmula? Essa fórmula, gente, ela é em módulo. O sinal da carga você coloca quando você define o sentido da força. Olha aqui, ó. Quando eu fiz isso aqui, quando eu falei que essa F1 está para a direita, é porque eu já estou levando em consideração que essa carga aqui é positiva e o próton é positivo, então os dois se repelem, então o próton seria empurrado para a direita. Então, quando eu coloco essa força para a direita, eu já estou implicitamente utilizando o fato de que a carga, os valores das cargas. Então, você nunca joga valor de carga aqui, tá? O sinal só serve para você desenhar os vetores. Ao desenhar o vetor, aí você vai ver se ele está para a direita positivo, se está para a esquerda negativo. Só isso. Então, aqui como eu estou igualando os dois, né? Eu posso fazer assim, F1 menos F2 é igual a zero, que é a mesma coisa que F1 é igual a F2, certo? Então, como é que eu faço aqui agora? Aqui eu posso cortar um monte de coisas, né? Não cortando o K, corto o Qzinho, corto o Q do próton, o 8 com 2 simplifica, eu vou ficar com o quê? Vai ficar assim, ó. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por L mais X ao quadrado é igual a 2 dividido... Não, simplifiquei, né? Ó, aqui tinha 8, aqui tinha 2. Eu simplifico. Ficou 4 de um lado e 1 do outro, né? Então, aqui ficou 1 sobre x quadrado. Como é que a gente resolve isso, né? Primeiro multiplica cruzado e depois elimina o quadrado. Então, L mais x quadrado, tudo ao quadrado, né? Vezes 1, que multiplicando cruzado. E agora 4 vezes x quadrado, que é 4x quadrado. 4x quadrado. E agora extraio a raiz dos dois lados. Raiz, raiz. E a gente tem então L mais x é igual a raiz de 4 é 2, raiz de x quadrado é x. Ou seja, 4 por 2, 1.
Então eu vou ter que 2x, x igual a L? Não, mas x igual a L é em cima da outra carga, né? Vamos ver o que a gente fez. Não, é isso mesmo, x igual a L, tá certinho. Por quê? Porque o x é a distância dessa carga aqui ao próton. É L também, é o mesmo L. Para que isso aqui esteja em equilíbrio, o próton tem que estar uma distância L então seria assim, aqui 1, e aí eu tenho a distância L para Q2, e aí eu tenho que ter uma distância, o X aqui, né? Na verdade a gente viu que é L também. Então a distância L do próton, aqui ele fica em equilíbrio. Só que será que esse equilíbrio é um equilíbrio estável ou instável? O que é o equilíbrio estável, gente? O equilíbrio estável é quando você vai lá e dá um peteleco nele, ele vibra ao redor dele, mas ele fica parado ali. Né? Um vale, por exemplo, ó. Se eu fizer um poço dessa forma parabólica assim, se eu dou um teco para cá, né, ele vai ficar sempre aqui, está estável aqui, né? Agora, isso aqui é instável. Se eu der um teco para cá, ele cai para cá ou ele cai para lá, né? Aqui é a mesma coisa. Será que se eu puxo ele para lá, um vai puxar menos e o outro mais, eles conseguem se equilibrar? Ou será que não? Será que um acaba perdendo o controle, né? Então o que acontece se eu mover o próton um pouquinho para cá, se eu mover ele um pouquinho para cá, infinitesimal para cá, o que vai acontecer? A força desse aqui vai ficar menor, porque está mais longe. Né? E a força desse daqui também vai ficar menor, porque está mais longe dele também. Então a força dos dois vão ficar menor. E era para ser assim, não. Era para um compensar o outro. Né? Então, como ele vai ficando mais longe dos dois, então um tequinho que eu dou aqui é o suficiente para tirar. Isso aqui é um equilíbrio dessa forma. Que qualquer tequinho ele cai para cá ou para cá, ele vai embora. Então não temos um equilíbrio estável, aí é um equilíbrio chamado de equilíbrio instável. Tá? Bom, eu vou parar por aqui. Depois eu já vou entrar na parte de resolver problemas de vetores mesmo, como esse exemplo que eu dei aqui. Só que a gente vai fazer com mais detalhes alguns problemas aqui, para a gente já entrar em campo elétrico. Bom, campo elétrico muda muito pouco, é só força, você pega e divide por uma carga, você tem um campo elétrico. É bem tranquilo. Tá bom, então vou parar aqui. Faz uma hora de aula, que basicamente nossas aulas são menores, vão ser definitivamente menores, porque aqui anda muito mais rápido. Né? Uma aula a gente para, eu deixo vocês copiarem, tem para dúvida, a gente realmente anda mais. Então aqui, se eu fizer uma aula com o mesmo tempo que a gente tem lá, vai ser aulas extremamente cansativas e longas, então muito conteúdo para cobrir assim, em pouco tempo, né? O que não convém para o bom aprendizado de vocês, ok? Bom, então, até mais.